Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está ao nosso alcance. Só que, para colocá-la dentro do coração, precisamos antes retirar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Isso é um trabalho lento, exaustivo, mas diariamente temos que fazer. Então, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é de Mateus, onde Jesus diz o seguinte, ou melhor, onde Mateus diz o seguinte: tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Esta passagem é da última ceia. E vamos repetir, para compreender melhor. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Um banquete, uma ceia. No mundo, as festividades registram invariavelmente triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, música alegre, que assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O mestre ergueu hosanas ao Pai, a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Queria dar a vida. Ele conhecera a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras, porque os apóstolos que foram velar com ele dormiram. Sabe que vai padecer uma injuriosa prisão, vai compreender a incompreensão de Judas, sabe que vai ser negado por Simão Pedro, vai experimentar o escárnio público e será preterido por Barrabás, um delinquente infeliz. Ele vai sorver uma taça de fel sob a coroa de espinhos. E vai recolher o quê? O abandono e o insulto. E também, quem é que não sabe? Vai sofrer uma injustificável condenação. Por isso que todos nós devemos ser contra a pena de morte, para que inocentes não sejam mortos, aliás, como já foram, e depois se percebeu que aqueles que foram condenados à pena de morte eram inocentes. E aí não tem como retomar a vida. Por isso que no Brasil não tem a pena de morte, porque acredito que foi no reinado de Dom Pedro II, alguém foi condenado, foi morto e depois se conheceu, se compreendeu que ele era inocente. Então, Dom Pedro II, com magnanimidade,
retirou a pena de morte do Código Civil do Brasil. E ainda tem louco que quer botar de volta. Não. E para completar, Jesus recebeu a morte no meio de dois malfeitores. Isso aqui vem a parte difícil. Entretanto, ele agradeceu. Vou repetir. Entretanto, ele agradeceu. É que na lógica de Jesus, espírito puro, governador espiritual do planeta, acima de tudo brilham os valores eternos do espírito. O corpo é transitório. Não só 80, 100, 50, 40, 60 anos de vida na Terra e depois retornamos à pátria espiritual. Então, Jesus, compreendendo isso, o que fez? Louvou a Deus pela oportunidade de completar com segurança o seu apostolado na Terra, rendendo graças pela confiança com que Deus o transformou no exemplo vivo para nos mostrar o caminho da felicidade. É claro que, embora esta redenção, esse caminho, custasse a ele martírio, flagelação, suor e lágrimas. E que lição nós tiramos daqui? É importante a gente compreender que não devemos nos perder desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne. Que a morte vai confundir hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Então, tudo que nós temos à nossa disposição, coisas boas, coisas ruins, alegrias, dores, sofrimentos, fazem parte da nossa programação encarnatória. E cada vez que o sofrimento bate a porta, vamos abrir a porta para ele, porque o sofrimento é como se fosse um turbo, um impulso mais forte para que cheguemos à tão sonhada felicidade. E você? Tem agradecido a Deus tudo que tem recebido? Ou é aquele espírito que fica reclamando de tudo, dizendo que Deus não é um pai, Deus é um padrasto, vê alegria, felicidade à sua volta, vê tristeza na sua vida, dor e sofrimento? É importante lembrar que essa dor e esse sofrimento foram causados por nós mesmos, se não na atual encarnação, com ações erradas, incorretas, de acordo com as leis divinas. As leis divinas estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, são as leis morais, que não são nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos de Moisés e os 2 mandamentos de Jesus. Mas só se a gente ficar com Jesus. Ama a Deus e ama teu próximo. Então, a dificuldade serve como prova para todos nós. Então, agradeça, como Jesus fez, a dificuldade, porque era a prova final. E depois retorna à pátria espiritual e continua gerenciando os destinos do planeta Terra e os nossos também. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.